Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? É com muita alegria que nós estamos chegando para mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Meus queridos, tem momentos na Bíblia em que Deus ele fala com amor, mas há também momentos em que Deus ele fala com seriedade. E há momentos em que o céu não apenas nos traz um alerta, há momentos em que o céu decide agir. E hoje nós iremos entrar em uma das cenas mais fortes das Escrituras. Uma cidade cheia de pecado e um Deus cheio de justiça e um homem que está de joelhos intercedendo por Sodoma e Gomorra. Exatamente, eu estou falando dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra, que não caíram de repente. Elas foram advertidas, elas foram observadas e tiveram tempo para se arrepender. Mas aqui está um ponto que nos confronta. Até quando Deus espera? Até onde vai a misericórdia de Deus? Abraão se levantou como um intercessor, enquanto o pecado se levantava como uma afronta. E essa lição não é apenas sobre cidades antigas, é sobre o nosso tempo. Porque o mesmo Deus que julgou Sodoma e Gomorra ainda observa a terra hoje. E a pergunta que ecoa aos nossos corações é: quem está na brecha hoje, assim como esteve Abraão no passado? Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho de notificações e deixe também aqui os seus comentários. É extremamente importante a sua participação aqui para que o próprio YouTube entenda a relevância desse trabalho e possa, de alguma forma, apresentar este conteúdo a outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe você e vamos juntos para mais uma aula em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, vamos então para a nossa aula de hoje. Vamos lá? Hoje nós iremos falar sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra. Uma lição muito boa, muito importante, muito rica para o nosso crescimento espiritual. E olha, na lição de hoje, nós iremos trabalhar o texto de Gênesis, capítulo de número 18. Então já pega aí a sua Bíblia, pega papel, pega caneta, para que juntos possamos fazer aí as devidas anotações do nosso texto. O nosso texto áureo, inclusive, está em Gênesis, capítulo 18, verso de número 32, que diz: Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Já o nosso texto da verdade prática diz o seguinte: Deus é misericordioso e dá tempo para arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo, ele é sem misericórdia. Então perceba que na oração de Abraão, pedindo a Deus que não destruísse os justos com os injustos na cidade de Sodoma e Gomorra, veja que Abraão começa com 50 e diminuiu até 10, a gente vai falar com isso com mais detalhes mais na frente, mas perceba que a intercessão de Abraão é justamente um clamor pela misericórdia divina, mas a misericórdia divina também tem o seu limite, não é assim? Tem seu limite. Quando eu digo seu limite, não é que a misericórdia de Deus acaba, é que Deus tem um tempo em que ele estende a sua misericórdia. Há um período de tempo em que Deus ele nos dá um prazo de arrependimento, podemos assim dizer. Então, quando nós não nos arrependemos, não aceitamos esta oferta, obviamente que essa oferta, esta misericórdia, ela passa e nós então sofreremos o juízo de Deus. Amém? Então, isso é importante que a gente pense, que a gente reflita. A nossa leitura bíblica em classe, queridos, está em Gênesis capítulo 18, como eu vos mencionei, no capítulo 18, verso de número 23, tá bom? Se você tem lição, pegue a sua lição. Você não possui lição? Pegue aí a sua Bíblia ou redobre a sua atenção, porque eu sempre faço questão de mencionar a leitura na íntegra para que você possa participar da leitura e ouvir daquilo que está sendo tratado, tá bom? Então a nossa leitura bíblica em classe diz o seguinte, Gênesis capítulo 18, verso 23 ao 32, diz assim: E chegou-se Abraão, dizendo, destruirás também os justos com os ímpios?
Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? E longe de mim que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então diz o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar, mesmo a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Isso aqui é forte, né, irmãos? Abraão sabe seu lugar, viu? Verso 28. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, o Senhor respondeu, né? Não a destruirei, se eu achar ali 45 justos, não é? Aí prossegue com o verso de número 29. E continuou ainda a falar e disse-lhe, se porventura acharem ali 40, e disse, não farei por amor dos 40. E disse mais, ora, não se ire se eu ainda falar, Se porventura se acharem ali 30, disse, não farei se achar ali 30. E disse, e eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Meu Deus. A gente vê aqui a perseverança na oração de Abraão. Abraão é um homem perseverante, é um homem que intercede, ele está preocupado com o seu sobrinho Ló e pede a Deus que não destrua a cidade por amor de pelo menos 10 justos na cidade. O problema é que Sodoma e Gomorra não tinha sequer 10 justos, meus irmãos. Veja a dimensão do pecado nesta cidade. A aula de hoje tem 3 objetivos. Anote bem. Primeiro objetivo da nossa aula, mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. A gente vai falar um pouquinho sobre essa visita dos anjos à tenda de Abraão. Depois, explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com a cidade de Sodoma e Gomorra. E, por fim, nós iremos refletir a respeito do juízo de Deus contra a cidade de Sodoma e de Gomorra. Tranquilo, meus irmãos? Então aqui a gente vai caminhar exatamente dentro dessa temática. Gostaria que você participasse, né, e pudesse deixar aí também a sua mensagem respondendo a seguinte pergunta: você tem se colocado na brecha? Você tem se colocado na brecha? Você tem orado, tem intercedido por aqueles que estão vivendo no pecado ou próximo a alguém que vive no pecado e que pode estar sujeito ao juízo de Deus? Então, a pergunta é essa: você tem se colocado na brecha? Você tem sido um intercessor como foi Abraão? Responde aí, deixa seu comentário, deixa sua participação. É importante, porque na lição de hoje, na lição de número 5, meus irmãos, nós iremos falar então sobre essa visita dos anjos ao patriarca Abraão, que anuncia tanto a Abraão que ele teria um filho dali a 1 ano, como também anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra por causa da grandiosidade dos seus pecados. Então perceba que, embora tenha uma mensagem de boas novas para Abraão, há também uma mensagem ali assustadora de destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. E é diante disso que nós destacaremos aqui a intercessão do patriarca Abraão e, por fim, a gente vai trabalhar aqui um pouco sobre a questão do juízo de Deus, tá bom? Agora, queridos, primeiro ponto da nossa lição fala sobre os anjos visitam Abraão, que está em Gênesis capítulo 18, tá bom? Meus irmãos, o que é que nós temos aqui? Nós iremos entrar aqui no primeiro ponto da nossa lição falando exatamente sobre essa visita dos anjos a Abraão. E aqui nós encontramos 3 verdades profundas que estruturam então esse texto de Gênesis capítulo 18. Primeiro,
Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. O texto é claro em mostrar que é os anjos do Senhor. O capítulo 18 de Gênesis começa com uma declaração poderosa. Diz que o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos ou nos carvalhais de Mamre. Está aí no texto de Gênesis 18, verso de número 1, tá bom? O que é que você tem que notar ou perceber aqui? Veja que Abraão, ele não está buscando Deus no momento. Então perceba isso, não é Abraão que está buscando o Senhor, mas é Deus quem tomou a iniciativa de ir até a tenda de Abraão. Então esse texto nos mostra claramente que Deus visita o patriarca Abraão. Então esse texto acontece exatamente no momento em que o texto diz que é o maior calor do dia, ou seja, o dia estava bastante quente, provavelmente por volta de meio-dia, é o momento em que Abraão recebe a visita dos anjos. No contexto histórico do Antigo Oriente, esse momento ele era um momento praticamente improvável para visitas, porque era o momento mais quente, era o momento mais denso do dia, era a hora, né, do descanso, era a hora de se proteger ali do calor do dia, do calor intenso, mas é exatamente nesse momento improvável, neste momento em que não se esperava qualquer visita, que Deus faz essa visita ao patriarca Abraão. Porque Deus não está preso ao nosso tempo. Ele age no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. E Abraão está à porta da tenda. Ele está ali em posição de vigilância. É meio-dia, o tempo está quente. Abraão está se refrescando ali na porta da sua tenda. E de repente, Abraão avista então 3 homens. O texto apresenta 3 visitantes. Mas, ao longo da narrativa, nós percebemos que um deles representa o próprio Senhor. Então nós temos aqui uma teofania, como muitos estudiosos destacam, que aqui nós temos uma manifestação divina acompanhada por mensageiros divinos. Eles trazem ali nós temos então uma revelação visível da presença de Deus que trazendo boas novas para Abraão. Agora observe a reação do patriarca, meus irmãos, é o que nos chama a atenção. A reação de Abraão é muito importante aqui. Primeiro, Abraão não hesita. Ele não hesita, ele vai ao encontro. Abraão não ignora. A Bíblia diz que Abraão corre, ele se prostra. E isso revela o discernimento espiritual de Abraão, meus irmãos. É importante destacar isso porque nem todo mundo reconhece quando Deus está passando. Sabia disso? Mas quando Deus passou ali na tenda de Abraão, Abraão reconheceu, correu, foi lá, prestou hospitalidade, se curvou, se prostrou. Então Abraão tem essa percepção espiritual de notar e de perceber que era o Senhor que estava ali. E aí nós temos também a hospitalidade do patriarca Abraão. Meus irmãos, agora o texto nos leva a um detalhe muito importante, que é a hospitalidade de Abraão. Abraão, ele não apenas recebe os anjos e o Senhor, mas ele serve. Veja que ele vai até Sara, pede pão fresco, corre até o rebanho, escolhe uma vitela e prepara ali uma refeição completa. E se você prestar atenção, é uma baita de uma refeição. E isso não era algo simples, era na verdade um gesto de honra, de respeito, entende? Não era apenas uma questão cultural, embora o contexto cultural do Antigo Oriente era de hospitalidade, a hospitalidade era quase um dever, é quase uma obrigação moral. Mas veja que Abraão não está oferecendo aqui apenas uma hospitalidade, ele vai muito além da obrigação, ele oferece o melhor que ele tem, percebe isso? Ele está oferecendo o melhor que tem. Meus irmãos, a medida de farinha que ele mandou Sara pegar para fazer pão era um banquete para 10 pessoas, para 15 pessoas. Então veja que ele está oferecendo o melhor, ele vai pegar um vitelo que é o melhor que ele tem lá para oferecer. Então ele está dando o melhor, ele está indo além da obrigação. Como diz Merton Henry, ele diz que a verdadeira piedade se expressa
em atos concretos de serviço. E Abraão está aqui literalmente mostrando serviço, meus irmãos. Então aqui nós temos algo muito profundo. Quem honra a presença de Deus serve a Deus com excelência. Enquanto Abraão serve, aí a Bíblia mostra, Deus ele fala. Quando nós nos colocamos à disposição para servir, meus irmãos, Deus ele fala com a gente. Deus renova a promessa, Deus faz promessa, Deus anuncia o que está para acontecer. Tudo isso quando nós nos curvamos e passamos a servir ao Senhor. Os visitantes fizeram uma pergunta curiosa para Abraão. Não era comum, quando os visitantes chegassem, a dona da casa, a senhora da casa, ela se expôs. Ela ficava geralmente dentro da tenda, lá recolhida. E aí os visitantes, curiosamente, perguntaram, onde está Sara? Porque naquele tempo, meus irmãos, dentro da cultura, as mulheres permaneciam dentro da tenda quando chegava um visitante. Mas os anjos não deixaram passar despercebido. Perguntaram, onde está Sara? E Sara estava atrás da porta, atrás da cortina, olha, ouvindo a conversa. E então vem a promessa de Deus para Abraão, ou a reafirmação da promessa, ou a renovação da promessa. O anjo diz para ele, Sara terá um filho. Essa promessa, ela já havia sido dada para Abraão antes. Mas agora o anjo está reafirmando esta promessa. Isso nos ensina algo muito poderoso, algo muito importante. Deus repete promessas porque conhece a nossa limitação. Deus conhece a limitação de Abraão. E por isso Deus está repetindo a promessa. Tem momento que você já está tão fraco, tão desanimado, o tempo já gastou todas as suas energias. O tempo já gastou toda a sua perseverança e você está ali já nas últimas, dizendo assim, mais um dia e eu não sei mais se aguentarei esperar. Aí Deus vem e renova a promessa, reafirma a promessa, como quem está dizendo assim, eu sei que você já está na sua limitação, mas eu vou te renovar. E claro, quando o anjo disse que Sara, da linha humana, teria um filho, meus irmãos, Sara, dentro da tenda, não riu alto, mas riu consigo mesmo. Aí nós temos o riso de Sara, que é o nosso terceiro subponto, ponto 1. Agora nós entramos em uma parte do texto que mostra a humanidade também de Sara, meus irmãos. Quando Sara ouve a promessa, ela ri. E era natural que ela risse. Porque o riso dela, embora não fosse um riso de deboche, mas era um riso que demonstrava incredulidade, meus irmãos. O texto diz que ela já estava velha, avançada em idade, o seu marido já estava velho. Então, biologicamente, de fato, era impossível. E por isso que Sara ela vai rir. Ela olha para o seu corpo e conclui, isso é impossível de acontecer. Isso não pode acontecer. Porque eu já estou amortecida, eu já estou velha, os costumes das mulheres já passaram, eu já estou em avançada idade, como poderei eu gerar? Esse é o questionamento de Sara. Só que, de fato, biologicamente era impossível, mas divinamente era possível, porque para Deus não há nada impossível. E quantas vezes nós não fazemos o mesmo, meus irmãos? Recebemos uma palavra de Deus, recebemos uma promessa dos céus, mas nós analisamos pela lógica humana, analisamos pela nossa razão humana e então concluímos que isso é literalmente impossível de acontecer. Então Deus faz uma pergunta que ecoa até hoje. A pergunta que Deus fez para Abraão em resposta ao riso de Sara ecoa até hoje. A pergunta é, haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? É interessante porque essa expressão no hebraico traz a ideia de existe algo extraordinário demais para Deus? E Deus responde que não existe nada além do seu poder. Não há nada que Deus não possa fazer. Como disse Agostinho de Hipona, Deus é capaz de fazer o que promete, ainda que pareça impossível aos homens. E aqui está a chave, o segredo. A incredulidade humana, ela não anula a fidelidade de Deus. Amém, meus irmãos? Tranquilos? O que é que nós podemos resumir aqui deste ponto de número 1? Deus visita Abraão, iniciativa divina. Abraão responde a esta visita com prontidão e reverência. Abraão serve aos anjos, mostrando uma hospitalidade com excelência.
Deus reafirma a promessa, Sara reage com incredulidade, Deus declara, então, o seu poder absoluto. É isso que nós precisamos compreender aqui no ponto de número 1 da nossa lição. E como você sabe, eu gosto sempre de explicar o texto, já fazer algumas aplicações de imediato, mas também trazer algumas aplicações pertinentes, importantes, que não pode passar de jeito nenhum despercebido enquanto nós terminamos ou ministramos um ponto da nossa aula. E qual é então, pastor, as lições que a gente pode aplicar? A primeira lição: esteja atento à presença de Deus. Esteja atento. Quando os anjos se aproximaram da tenda de Abraão, Abraão tem discernimento, meus irmãos. Abraão estava à porta, mas estava vigilante. Então esteja atento à presença de Deus. Muitas vezes o Senhor está passando, o Senhor está fazendo, o Senhor está operando, o Senhor está do lado da gente, mas a gente está tão desatento, tão despercebido. A gente está lá na porta da tenda e parece que está só o corpo. A mente viajou, foi embora, estamos só o corpo ali, mas perdemos. Mas veja que Abraão, ele estava atento à presença de Deus. Então, pega essa dica aí, pega essa lição, aplica isto aí para os seus alunos, para os seus professores, aplique isso à sua vida. É preciso estar atento à presença de Deus. Às vezes Deus passa por nós através de pessoas que a gente nem imagina. É Deus passando, Deus passa com providência, Deus passa com socorro, Deus passa com uma palavra, Deus fala com a gente através de um pássaro, através de uma história, através de uma poesia, através de um louvor, através de uma pregação, através de alguém que Deus coloca na nossa frente e de repente nos fala. E às vezes, se a gente não estiver atento, Deus passa e a gente não nota, entende? Porque Deus ainda visita, meus irmãos. Mas o problema é que muitos estão distraídos. Distraídos demais para notar e perceber a presença de Deus. Então essa é a primeira lição que a gente aprende. Uma segunda lição aqui: sirva a Deus com o melhor que você tem. Abraão, quando percebeu que era o Senhor, meus irmãos, ele serviu o melhor que ele tinha, o melhor pão, o melhor cabrito, o melhor guisado. Ofereceu lá para que ele sentasse debaixo da sombra da árvore. Ele ficou à disposição para servir. Então sirva com o melhor que você tem. Infelizmente, as pessoas costumam oferecer sobras. E sobras para Deus é um problema, meus irmãos. Você oferecer sobras para um Deus que tem tudo. Entende? Então procure servir a Deus com o seu melhor. Ofereça excelência para o Senhor. Excelência de quê, pastor? Excelência do seu tempo. Não fique dando sobras para Deus. Tem gente que passa o dia inteiro sem pegar na Bíblia. Aí reserva um devocional para Deus no final da noite. O dia já tem passado, o corpo já está exausto, a mente já está exausta. Uma vez eu estava, meus irmãos, eu tenho o hábito de estudar muito à noite. Mas eu percebi que, dependendo das minhas atividades durante o dia, à noite eu não produzia nada. Não conseguia orar direito, ler a Bíblia direito, ler um livro direito. Começava a orar, dormia, começava a ler, pegava no sono. E olha que eu tenho um problema sério com o sono. Quando eu estou com sono, só Deus para me despertar. Então, dê o melhor do seu tempo. Dê o melhor da sua dedicação a Ele. Dê o melhor do seu coração. Sirva a Ele com toda a intensidade da sua alma. Não faça para Deus mais ou menos. Não, dê o seu melhor. Faça o seu melhor para Ele, compreende? Uma terceira lição que a gente aprende aqui é: creia nas promessas, mesmo que as promessas de Deus ela seja contra a sua lógica. Abraão precisou crer na promessa de Deus, mesmo quando a promessa de Deus contrariava a lógica de Abraão, a lógica de Sara. Sara olhou para a promessa e disse: isso é impossível, mas Deus olhou para o propósito e Deus disse: não há limites no meu poder. Nunca limite Deus à sua realidade, ao seu tempo, às suas impossibilidades. Nunca limite Deus. Deus tudo pode fazer. Amém? Tranquilos? Então, meus irmãos, esse primeiro ponto, e estar aqui concluído, então, nos ensina que Deus, Ele visita, mas Deus, Ele não veio, Ele não vem, né, vazio, Ele vem com promessa, Ele vem com propósito, Ele vem com para transformar, entende? Ele conhece as nossas necessidades e vem para supri-las. Amém?
e que reconhece a sua presença, vive algo extraordinário. Vive algo que a lógica não pode explicar, mas que a fé ela pode experimentar. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Sinopse do ponto 1. Deus é bom e envia seus anjos para visitar a casa de Abraão e revelar a ele o que faria a Sodoma e Gomorra. Tranquilos? Podemos avançar aqui? Vamos então para o nosso segundo ponto e vamos falar então sobre Deus anuncia seus planos a Abraão. E quais são então os planos de Deus anunciados aqui? Porque nesse segundo ponto nós iremos aprender o que é que Deus anuncia para Abraão a respeito de Sodoma e Gomorra. Deus está anunciando aqui os seus planos a Abraão. E aqui nós saímos então da cena da comunhão entre Abraão e os anjos para uma cena da revelação dos anjos a Abraão. Porque o Deus que visita é o Deus que também se revela. E esse ponto ele está organizado também em 3 pontos, nosso autor dividiu. O primeiro ponto é o anúncio da destruição. Veja, para entender esse momento, nós precisamos voltar, obviamente, um pouco na história, e lá para Gênesis capítulo 3, que nós já abordamos, onde Abraão e Ló eles se separaram. Lembra dessa passagem bíblica? Abraão dará a Ló o direito de escolher. Ló escolhe, então, pela aparência, escolheu as regiões ali de Sodoma e Gomorra. Ele vira as campinas do Jordão, que são férteis, bonitas. As campinas eram muito promissoras, então ele disse, é aqui que eu vou, é esse lado que eu vou escolher. Mas o texto faz uma séria observação. A Bíblia diz que os homens de Sodoma, eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 13. E aqui está o primeiro sinal, né, o primeiro sinal de que o local que Ló escolheu não era saudável para ele e sua família. Então aqui está o primeiro erro de Ló. Ele escolheu baseado na aparência, ele escolheu com os olhos, ele não teve discernimento espiritual, ele não teve uma visão espiritual. E agora nós estamos em Gênesis capítulo 18, onde Deus revela a Abraão algo muito sério, que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. O versículo 20 diz que o clamor de Sodoma e Gomorra havia se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. No hebraico, meus irmãos, a ideia de clamor é como um grito que sobe até Deus, um apelo da justiça divina diante da injustiça humana. É como disse John Stott, o pecado nunca é apenas um ato privado. Ele sempre tem consequências públicas diante de Deus. O pecado nunca deixará de ter sequelas. Deus, não esqueça isso, Deus, ele não ignora o pecado, meus irmãos. Deus observa o pecado, ele avalia o pecado e no tempo certo, Deus, ele julga o pecado. E foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E aí o nosso autor colocou no segundo ponto, o pecado leva à destruição. Agora, o texto nos mostra algo teologicamente importante. Deus diz, descerei agora e verei com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então veja que agora Deus está dizendo, eu vou descer e verei. É claro que isso não significa que Deus ele não sabia, porque Deus ele é onisciente, mas a expressão agora descerei, verei, para avaliar a cidade ali de Sodoma e Gomorra, é uma linguagem que nós chamamos na teologia de antropomórfica. Pastor, que palavrão é esse? A palavra antror, homem, e mórfica, forma, é a forma de Deus se manifestar, a semelhança de alguns aspectos humanos para a nossa compreensão. Alguns chamam isso de teologia da acomodação. Então Deus, para que nós o entendêssemos, ele se acomoda a um linguajar humano para que nós possamos entendê-lo melhor. Então aqui nós temos essa linguagem
antropomórfica, que é uma forma de Deus se comunicar de maneira compreensível ao homem. E ele está mostrando aqui que o seu juízo ele é justo, embora não seja um juízo precipitado, mas o juízo de Deus ele é justo. Então Deus ele não julga sem antes investigar. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Eu não julgo de forma precipitada e nem sem investigar o que está acontecendo. E aqui entra um princípio fundamental da Bíblia para nós. O pecado, meus irmãos, tem consequência. Repito, o pecado tem consequência. Sodoma não foi destruída de repente. Ela foi tolerando o pecado, foi normalizando a corrupção, até que o pecado se tornou algo estrutural na cidade de Sodoma e Gomorra. A lição destaca que muitos dos pecados de Sodoma e Gomorra hoje, inclusive, são normalizados pela nossa sociedade. E isso é extremamente atual para nós hoje, porque na nossa sociedade o que antes era pecado, alguns dizem, isso é questão de cultura. O que antes era vergonha, hoje é celebrado. Mas Deus, irmãos, ele não mudou. Deus continua tendo a mesma visão e a mesma percepção do pecado. Como disse R.C. Sproul, a santidade de Deus exige que o pecado ele seja julgado. E aqui está o ponto central. A misericórdia de Deus tem tempo, mas não é infinita em termos de tolerância ao pecado persistente. Ok? A misericórdia de Deus é grande, é imensurável, mas a misericórdia de Deus também ela tem um seu limite, onde Deus ele vai executar o juízo. E aí, quando o anjo anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, o que é que Abraão faz? Abraão ele vai interceder. Terceiro subponto da nossa lição, do ponto 2, a intercessão de Abraão. Agora nós entramos na parte mais emocionante, podemos dizer assim, do texto. Diante da revelação do juízo, Abraão não se alegra, Abraão intercede. Ele se coloca na brecha, ele se coloca na intercessão, ele começa a dialogar com Deus. Ele diz, Deus, destruirás o justo com o ímpio? Abraão conhece o caráter de Deus. Abraão sabe que Deus é um Deus santo. Ele sabe que Deus é um Deus justo. E então ele começa a interceder de forma progressiva. Abraão começa, se houver 50, destruirás. Se houver 45, destruirás. Se houver 40, 30, 20, 10, destruirás. Veja que isso não é uma negociação com Deus. Isso é intercessão baseada e fundamentada no caráter de Deus. Como disse Matthew Henry, a oração verdadeira apela à justiça e à misericórdia de Deus. Abraão, ele demonstra aqui 3 atitudes espirituais que, penso eu, nós devemos copiar. Primeiro, você percebe que a intercessão de Abraão, e aqui vai um esboço homilético para aqueles que gostam de pregar, que gostam de esboçar. Então, aqui, olha, 3 elementos que tinha na oração de Abraão, na intercessão de Abraão, que não pode faltar na nossa. Primeiro elemento que tinha, humildade. Ele diz assim, sou pó e cinza, e pede a Deus, então, que tenha misericórdia de Sodoma e Gomorra. Humildade, meus irmãos. Abraão não era como alguns crentes que vai orar a Deus determinando, eu exijo, eu tenho que fazer, se eu não fizer, eu deixo de ser crente. Não, Abraão ele tem humildade. Ele disse, eu sei que eu sou pó e cinza. Mas se houver lá 50 justos, destruirás os justos com os ímpios? Uma outra coisa que a gente percebe quando ele vai de 50, 45, 40, 30, outra marca da oração de Abraão, sabe qual é? Perseverança. Ele continua intercedendo. Uma outra marca da oração de Abraão é compaixão. Intercede por uma cidade corrompida. Amém, meus irmãos? E aqui está uma das maiores lições desse texto. Quem conhece o coração de Deus não deseja a destruição do pecador. Deseja, na verdade, a salvação do pecador. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Queridos, para nós resumirmos o que nós aprendemos aqui, veja que Ló escolhe Sodoma, decisão baseada na aparência, baseada no que ele vê. Deus, ele vê o pecado e o clamor sobe até a sua presença. Deus, então, anuncia o juízo, a sua decisão é justa. O pecado se agrava e aí tem uma consequência inevitável. Abraão intercede, nós temos aí, então,
a postura de quem conhece Deus e o caráter de Deus, é o que nós podemos aqui resumir deste ponto de número 2. E aí nós temos também algumas lições para que nós possamos aplicar à nossa vida. Então você professor, você aluno, não pode deixar de fazer essas aplicações. Às vezes a gente dá a aula tão seca, né? Assim, só trazendo notas, explicação, e explica o contexto, explica as palavras, explica... E acaba não trazendo nenhuma aplicação. E por isso eu gosto de frisar muito a questão da aplicação. Então, qual é a primeira aplicação que a gente pode aprender aqui, meus irmãos? Não tome decisões baseadas apenas na aparência. Não faça feito Ló, que escolheu apenas aquilo que os seus olhos viam, que escolheu pela aparência, escolheu pela prosperidade. Ele viu que era bom para o bolso, mas esqueceu se aquilo era bom também para a sua alma. Então Ló viu prosperidade, mas ignorou que o ambiente onde ele viu prosperidade era um ambiente prejudicialmente para a vida espiritual. Então nem tudo que parece bom é bom para a alma. Pode ser bom para a vida financeira, mas pode ser péssimo para a alma. Então é importante que você tenha esta percepção, tá bom? A segunda lição que a gente aprende aqui é: não normalize o pecado. Não normalize. Há uma tendência muito natural nossa em ir sendo flexível com o pecado. E quando a gente menos espera, a gente vai se adaptando ao pecado, vai se moldando à forma do pecado. Alguém já disse que um sapo, né, colocaram um sapo na panela e ele, vivo, né, na panela de água, a água estava fria e ele ficou lá tão se deliciando. Aí a pessoa ligou o fogo. E aí o sapo, ele vai, né, a água tá ficando quentinha, quentinha, ele vai se acomodando, daqui a pouco começa queimando, daqui a pouco ele morre. Não pula de dentro porque ele foi se acostumando e se adaptando a ponto que chegou uma hora que não dava mais para sair. As bordas estavam quentes demais, a água estava quente demais para sair. Então, às vezes acontece isso também conosco, meus irmãos. Se a gente não vigiar o nosso coração, a gente vai dizer assim: ah, mas todo mundo aceita. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas no nosso tempo de hoje isso é tão comum. Assim a gente vai então sendo maleável com o pecado. E aí a gente vai normalizando o pecado. Só que Deus continua rejeitando o pecado, meus irmãos. Cuidado para você não se acostumar com aquilo que os céus condenam. Cuidado para você não normalizar aquilo que os céus não têm como normal. Compreende? E aí nós temos uma terceira lição ainda nesse ponto de número 2, que é: torne-se um intercessor. Ei, se coloque na brecha. Abraão não criticou Sodoma e Gomorra, não ficou com o dedo indicador: essa cidade não presta, são pecadores, destrói mesmo, Deus. Eu já orava para que o Senhor destruísse. Não, Abraão orou por ela. Então pare de apontar erros. Ah, porque fulano errou, ah, porque fulano está em pecado, ah, porque fulano... Não, pare de apontar erros e comece a clamar por transformação. Comece a clamar para que Deus faça um milagre, entende? Para que Deus dê vida, dê escape, estenda sua misericórdia. Meus irmãos, este segundo ponto nos ensina algo muito importante. Deus revela seus planos, mas não para gerar curiosidade, mas é para despertar intercessores. Deus revela seus planos, e às vezes são planos assustadores, para que você se coloque na brecha. E a grande pergunta que fica para mim e para você é: quando Deus olha para a terra hoje, ele encontra alguém na brecha, ele encontra alguém intercedendo, ele encontra alguém que está de fato em oração? Você tem se colocado na brecha? Essa é a grande questão. Amém, queridos? E aí nós temos, meus irmãos, a sinopse, nosso ponto 2. Deus anuncia a Abraão o que ele estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra. Amém? E aí, caminhando aqui já para o término da nossa aula de hoje, falando sobre
a destruição de Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, chegamos ao terceiro ponto, então, da nossa aula de hoje, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, esse texto é muito forte. Aqui o texto sai do campo da revelação e vai agora para o campo da execução. O Deus que outrora anunciou, agora é o Deus que cumpre. E esse ponto ele está organizado também pelo nosso autor em 3 pontos. Primeiro ponto, Deus é fogo consumidor. A lição nos lembra algo que infelizmente muitos esquecem. Deus é amor, ponto. Mas Deus também é justiça. O texto de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 29, declara: porque o nosso Deus é fogo, é um fogo consumidor. Essa expressão aponta para a santidade absoluta de Deus. No contexto bíblico, meus irmãos, a palavra fogo representa, então, purificação, mas o fogo também representa o juízo de Deus. Então, depois do dilúvio ali em Gênesis 6 e 7, a destruição de Sodoma e Gomorra se torna o maior símbolo do juízo divino no Antigo Testamento. Não foi um ato impulsivo, não foi uma reação emocional de Deus, mas se trata de um juízo justo. Depois de um longo período de tolerância, de misericórdia divina, Deus agora derrama juízo sobre esta cidade. Como diz R.C. Sproul, saudoso pastor R.C. Sproul, a santidade de Deus não negocia com o pecado, ela confronta o pecado. Então Sodoma havia ultrapassado todos os limites, meus irmãos. O pecado não era mais algo ocasional. O pecado em Sodoma era estrutural, era celebrado e era defendido. Bem diferente da gente hoje, né, irmãos? Você acha que o pecado hoje é tolerado? Você acha que o pecado hoje está de forma estrutural, faz parte do sistema? Você acha que hoje o pecado tem sido defendido, meus irmãos? Veja aí quantas campanhas pró-aborto, quantas campanhas pró as drogas, por exemplo. Hoje o pecado é celebrado, é defendido. E aqui está uma verdade que precisa ser dita. Quando o pecado deixa de ser combatido, o pecado passa a dominar, passa a governar. Aquilo que a gente não confronta começa a virar algo normal e natural na nossa vida. E aí nós temos o nosso segundo subponto da nossa lição, uma catástrofe sem igual. Meus irmãos, agora o texto nos leva ao momento da destruição. Gênesis capítulo 19, versículo 24, diz que então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, isso é muito forte. Essa linguagem descreve uma intervenção direta de Deus. E se você olhar historicamente, né, os estudiosos revelam e apontam que a região ali do Mar Morto possui uma grande concentração de enxofre, o que confirma o cenário, literalmente, da destruição intensa de Sodoma e Gomorra. Mais importante do que o como é o porquê. Veja que o juízo divino foi contra o pecado persistente da nação. A cidade foi completamente destruída. Homens, mulheres, crianças, tudo foi consumido por causa da insistência com o pecado. Isso pode parecer duro, mas isto revela literalmente a seriedade do pecado diante de Deus. Agora observe um detalhe importante, meus irmãos. Mesmo com toda a destruição, Deus ainda salva. Deus ordena que Ló, sua esposa, seus filhos, né, ou melhor, suas filhas, saíssem da cidade. Como Ló demorou, os anjos tiraram Ló e a sua família da cidade. Isso revela um princípio muito importante para mim e para você. Deus, ele não destrói o justo com o ímpio. Deus tirou o justo. Deus tirou Ló de lá. Como bem escreveu John Stott, o juízo de Deus nunca ele é arbitrário. Ele é sempre moralmente justo. Mas há um detalhe triste, meus irmãos. Os genros de Ló, quando Ló anunciou que
que Sodoma seria destruído, eles zombaram do aviso. Eles ouviram, mas não creram. Isso nos ensina algo muito sério. Nem todos os que ouvem o alerta respondem a este alerta. Quantas pessoas a gente avisa, a gente prega, a gente ensina, a gente traz o alerta, mas as pessoas, embora escutem, não dão atenção ao alerta. E por fim, uma outra notícia triste, que é o terceiro subponto, é a que a mulher de Ló foi transformada em estátua de sal. Chegamos agora a uma das cenas mais impactantes, meus irmãos, da Bíblia. A esposa de Ló, que mesmo sendo retirada da cidade, ordenada a seguir em frente, a mulher de Ló resolveu olhar para trás. E o texto diz que ela ficou convertida em uma estátua de sal. Por que isso aconteceu? Não foi apenas um olhar físico para a cidade de Sodoma e Gomorra. Na verdade, foi um olhar do coração. O coração dela ainda estava em Sodoma. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Quantas pessoas não estão na igreja, no templo, já saíram do mundo, mas o mundo não saíram do seu coração. É por isso que Jesus, em Lucas, capítulo de número 17, verso 32, ele nos faz um alerta curto e grosso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, não é apenas história, é uma questão também de advertência. No contexto geográfico ali da região do Mar Morto, que é muito rica ali em informações de sal, reforça literalmente esse cenário descrito aqui em Gênesis. Mas o ponto espiritual importante que nós devemos guardar é que quem vive dividido não permanece. Quem vive em cima do muro não se sustenta. Como disse Agostinho, o coração que ama o mundo não pode permanecer firme em Deus, em hipótese alguma. Então a esposa de Ló perdeu a vida não por ficar, mas por olhar para trás. Ela tinha sido tirada de Sodoma e Gomorra. Ela não foi destruída com a cidade, mas ela foi destruída porque ela olhou para trás. O seu coração continuou em Sodoma e Gomorra. Quem sai do mundo, mas o mundo não sai do seu coração, quando o mundo for destruído, este será destruído junto. Deus é santo, meus irmãos. Deus é santo. E qual é então o resumo que nós podemos fazer aqui do nosso último ponto? Que Deus é santo, mas Deus também é um fogo consumidor. O pecado se agrava e quando ele se agrava, o juízo ele é inevitável. A destruição acontece com fogo e enxofre. Deus ele salva Ló, é o livramento do justo. A esposa de Ló, infelizmente, olhou para trás, uma desobediência fatal que a levou à morte. Amém? Pastor, e quais são as lições que nós podemos aplicar para a nossa vida? Primeira lição, que fica claro para mim e para você aqui. Leve o pecado a sério. O mundo trata o pecado como normal, brinca com o pecado, faz cafuné no pecado, mas nós devemos tratar o pecado a sério porque Deus trata o pecado a sério. Não brinque com aquilo que Deus ele julga. Amém? Segunda lição, valorize o livramento de Deus. Se Deus está te tirando de algo, meu irmão, não resista. Obedeça imediatamente para que você não vire uma estátua de sal nesta vida. Amém? Outra lição, não olhe para trás, porque quem decidiu seguir a Deus não pode viver com saudade do passado, com saudosismo do passado. Deus te chama para frente e não para trás. Faça feito Paulo, prosseguindo para o alvo da soberana vocação para a qual fui chamado. Então, olhe para o alvo, não fique olhando para trás. Amém, meus irmãos? Então, veja que esse terceiro ponto nos ensina lições preciosas e nos confronta profundamente, porque ele nos traz uma mensagem muito importante de Deus para nós. É que a misericórdia de Deus ela tem limite para quem rejeita, para quem persiste no pecado, mas ela é abundante para aqueles que obedecem. Sodoma virou história, mas a mensagem continua viva para mim e você. E a pergunta final para o meu e para o seu coração estamos vivendo como Ló, que saiu,
Ou será que nós estamos vivendo como a esposa de Ló, que olhou para trás? Como você está vivendo? Como Ló, que saiu, ou como a esposa de Ló, que olhou para trás? Reflita nisso, tá bom? E aí nós temos a sinopse da nossa lição. Deus é amor, mas também é fogo consumidor, e não tolerou o pecado de Sodoma e Gomorra. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo aplique, não é, esta palavra, esta lição aos nossos corações para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, ao final desta aula, nós contemplamos, né, duas verdades que caminham juntas. A misericórdia de Deus e a justiça de Deus, elas caminham juntas. Amém? Deus visitou Abraão, revelou seus planos, ouviu a intercessão de Abraão, mas também Deus executou o juízo. Isso nos ensina que Deus não é indiferente ao pecado, mas também não é indiferente ao clamor do justo. Sodoma caiu, não por falta de aviso, não por falta de misericórdia divina, mas por falta de arrependimento. Ló foi salvo, porque Deus ainda livra os que lhe pertencem, aqueles que atendem ao seu chamado, mas a esposa de Ló nos serve de alerta. Não basta sair do pecado, é preciso romper com ele no coração, para que não venhamos virar uma estátua de sal. Portanto, meus irmãos, viva em santidade, interceda uns pelos outros, não brinque com aquilo que Deus lhe leva muito, mas muito a sério, tá bom? E aí eu deixo essa frase para a sua meditação. Deus sempre dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem rejeita a misericórdia, o juízo se torna inevitável. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos então ao finalzinho aqui de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Que Deus abençoe você. E se você chegou até o final, coloca "Eu estou na brecha". Amém? Coloca aqui nos comentários. Você chegou até aqui? Então coloca aí essa frase aí. Coloca, escreve. Eu estou na brecha. Amém? Um abraço para você, uma excelente aula em nome de Jesus e até a nossa próxima pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.